Blitz e Stolas foram um dos casais mais tóxicos que eu já vi em uma série. Tudo que eles fizeram durante o desenho envolvia causar dor um ao outro. Então, como eles poderiam ficar juntos? Bem, era isso que eu pensava sobre Blitz e Stolas em Helluva Boys. Mas, de repente, algo aconteceu na segunda temporada de Helluva Boys e um casal que eu considerava péssimo, de repente ganhou até o meu respeito. Mas, como isso aconteceu? Como um dos chips que eu mais odiava virou um dos meus favoritos? Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. E se inscreve no canal pra me ajudar a chegar assim, meus inscritos. Eu falo de desenhos que você viu na infância pelo menos umas 3 vezes por semana. Por muito tempo eu tive um certo preconceito pra começar a assistir Helluva Boys. Metade porque eu achei que seria um Hazbin Hotel sem a parte boa, e a outra metade porque volta e meia aparecia um clipe na minha timeline do Blitz e Stolas sendo o casal mais vergonha alheia que eu já vi em um desenho adulto. E isso me fez pensar que a relação deles era 100% baseada na luxúria. O desejo sexual intenso, descontrolado e desordenado, sem envolver um interesse romântico. Então, por que eu deveria gostar desses dois? De qualquer forma, isso era um pensamento interno meu. O que eu não esperava é que quando eu fosse ver a série, o casal deles era na verdade pior ainda. Tudo começa com Blitz, um cara que nasceu no inferno e teve a ideia genial de abrir uma empresa de assassinos de aluguel onde ele mataria pessoas na Terra. Mas tinha um problema, não existia nenhuma forma dele, um simples Hellborn, conseguir chegar na Terra e causar o caos. Sendo assim, Blitz decide que teria que roubar o Grimoire, um livro insanamente poderoso que permitiria o usuário viajar entre dimensões. Então lá foi Blitz para a missão de roubar o livro que estava em posse de Stolas. Mas tinha um problema, aquilo era uma missão estupidamente perigosa, e como era de se esperar, o Blitz foi pego. Mas para sua surpresa, o Stolas pensa que o Blitz veio pra lá com segundas intenções, e acontece uma cena que eu felizmente vou poupar vocês de assistirem. Eu juro que esse chip ainda tem um ótimo significado por trás. De qualquer forma, a partir de agora o caminho fica livre para os dois se desenvolverem, sendo assim, um acordo é feito entre Blitz e Stolas. O Blitz comeria o Stolas volta e meia, e o Stolas liberaria o livro que o Blitz tanto precisava. Isso definitivamente não era um relacionamento saudável, e de fato, aquilo do jeito que tava, não rende nenhum fruto positivo. Como eu disse na introdução, por melhor que seja algo que uma pessoa pode te proporcionar, se você não se sente bem ao lado dessa pessoa normalmente, e esse é o seu único interesse, uma relação amorosa assim não pode funcionar. Na verdade, isso só vai se traduzir em um ambiente tóxico, raivoso e não saudável. E como é de se esperar, eventualmente isso acontece em Helluva Boys. O episódio que evidencia isso pra gente é o episódio Ozzy, 7º episódio da primeira temporada. Inclusive, não tem muito a ver com o vídeo, mas só eu que achava esses episódios da primeira temporada de Helluva Boys melhores que os da segunda temporada, comenta abaixo pra eu saber. Por algum motivo que eu não faço ideia, o Blitz tem alguma obsessão por invadir o espaço privado da Moxie e do Millie, outro casal de Helluva Boys que é muito bom, diga-se de passagem. Para comemorar o seu 1 ano de casamento, então, Moxie decide levar a Millie no Ozzy, que era conhecido como o restaurante mais luxuoso e caro dos 7 anéis do inferno. Blitz, que por algum motivo é assim, decide ir atrás, mas na hora de entrar no restaurante, ele é impedido. Aparentemente você só poderia entrar se estivesse em parzinho, o que é um tanto quanto estranho, porque mais tarde descobriríamos que o restaurante é liderado pelo Asmodeus, representante da luxúria, o que é tipo o extremo oposto de você ter um relacionamento em casal. Com isso, Blitz decide ligar para a única pessoa do Círculo do Inferno que ele conhecia e podia o ajudar. Isso é uma atitude pra lá de errada do Blitz, afinal isso é algo romântico demais pra relação dos dois, e como a gente vai ver nesse vídeo, o Stolas tem uma visão diferente do Blitz sobre essa relação. No encontro em si, isso só fica escancarado, com o Blitz não conseguindo dar nenhuma atenção pro Stolas. Isso explode na hora que o próprio Asmodeus aparece para zoar com a cara do Stolas, dizendo que ele tinha tudo, mas trocou tudo que ele tinha pela luxúria, se vendendo para ficar com o Blitz, fazendo o primeiro encontro deles ser um tremendo de um fracasso. Mas no carro, algo interessante acontece. Aqui o Blitz está muito bravo por todo o alvoroço que aconteceu, enquanto Stolas ainda está um pouco esperançoso sobre aquele dia e tenta salvar, tentando convidar o Blitz para casa e tentando deixar claro que foi divertido sair com ele. Mas dessa vez, o Blitz parece não ter entendido a mensagem e age de uma maneira muito estranha. I'm not fucking you tonight, okay? I'm really not in the mood, Stolas. We could talk, or watch a movie, or maybe cuddle. Stolas, don't act like what we have is anything but you wanting me to fuck you, okay? You make that really clear all the time.
No fim do episódio, Stolas fica cabisbaixo, sentindo que errou e não conseguindo o que queria, mas espera um minuto. Se você percebeu bem uma coisa nesse episódio, é que enquanto o Blitz parecia aceitar totalmente qualquer coisa e tinha certeza que a relação era só uma troca de favores entre os dois, o Stolas, por outro lado, parece se animar bem mais do que normal ao lado dele e realmente parece levar as coisas mais a sério. Então, como a história chegou nesse ponto? Bem, a relação dos dois começou totalmente baseada na luxúria, isso é fato, mas algo que você pega no desenrolar do show é que o Stolas na verdade desenvolveu um sentimento diferente pelo Blitz e começou a amá-lo. Por incrível que pareça, a origem dessa relação não começou ali, mas na infância, o que tiraria qualquer origem tóxica. No mesmo episódio que descobrimos o dia que o Blitz conseguiu o grimoire, nós vemos o passado de Stolas de quando ele era uma criança. Desde cedo ele foi avisado sobre seu casamento arranjado e odiava aquilo, mas quando viu o Blitz fazendo uma manobra interessante no circo, ele rapidamente desenvolveu um interesse no coitado que sempre foi conhecido como o palhaço menos engraçado do circo. Mais tarde no episódio, os dois continuam se encontrando e claro, eles não desenvolveram romance ali, nem Stolas pensa em alguma coisa, afinal, crianças não conseguem sentir a mesma atração que nós conseguimos quando somos mais velhos, porém, elas conseguem saber quando acham alguém interessante. Stolas sabia disso e desde sempre achou Blitz alguém interessante, então quando ele reviu Blitz mais velho, ele rapidamente quis o conhecê-lo e falar com ele, porque ele gostava da sua pessoa. Contudo, Blitz não entendeu dessa maneira e desde o início achava que aquilo era só uma troca de favores, repugnando qualquer avançada na relação. Parece que o Stolas também tinha medo de seguir em frente para tentar algo maior. Afinal, o Blitz sempre foi muito fechado com seus sentimentos, mas um dia isso mudaria. O Blitz usar o livro de Stolas sempre foi um tanto quanto perigoso, porque ele não deveria poder ir à Terra. Então Stolas de presente achou uma boa ideia dar a ele uma maneira de fazer ele viajar entre dimensões legalmente, e ele conseguiu isso. Aquilo era um presente muito bom, e a melhor maneira de jogar na cara do Blitz o que ele queria, talvez assim começando um relacionamento. Dali ele entrega o cristal asmodiano para o Blitz, mas a sua reação foi um tanto quanto revoltante. A verdade é que Blitz nunca acreditava que Stolas realmente gostava dele romanticamente. Desde criança ele foi instruído a odiar pessoas da realeza e como ricos só pensam no próprio umbigo. Então, quando ele finalmente encontrou Rum, ele não conseguia se convencer que o Stolas gostava de alguma coisa dele que não fosse algum fetiche bizarro. Ele simplesmente não conseguia processar aquilo. Ao mesmo tempo, Stolas deixa clara sua sensação. Ele amava o Blitz, amava tanto que conseguia ver o quanto a relação dos dois não tinha um futuro promissor e que alguma hora ele iria explodir. Por isso, agora que ele deu o cristal, ele queria que o Blitz parasse de ficar com ele apenas por obrigação, e agora ele teria a escolha de ficar com Stolas ou não. Seria uma decisão tomada por sua livre e espontânea vontade. You put me through, you pompous, rich asshole! Treat me like one of your little butler imps? You can't just dismiss me like that. I mean, you royal fucks think you can do this every time. Like you can just play with our feelings because we're smaller and not as important. Well, I'm not letting you, bitch! Let's go! O Blitz é meio babaca. Ele simplesmente não conseguia acreditar e queria se convencer do contrário. Por motivos ainda não explicados na série, ou sequer sei se algum dia isso vai ser explicado, o Blitz achava que relacionamentos era algo de gente fraca, sendo um tanto quanto babaca em ex-relacionamentos. E no próximo episódio você percebe o porquê o Blitz age assim. Aqui nós temos uma sequência direta para o que aconteceu no outro dia. Aparentemente o Blitz estava se sentindo culpado por usar o dispositivo das modelos, já que ele sentia que não merecia depois de desentender com Stolas. Então nós temos 4 minutos em sequência do Blitz sendo um completo imbecil. Em especial, ele xinga Stolas falando que pulava fora de relações antes delas ficarem sérias, o que sabe foi exatamente o que aconteceu aqui. E por último, ainda tem a coragem de falar um pedido de desculpas perfeito e dizer que ele discordava de exatamente tudo que falou. O porém é que ele gosta do Stolas, e só o fato dele ter ido tão longe para alguém que ele supostamente não dava nada prova isso. Pelo desenho inteiro, o Blitz é ignorante com as pessoas, mas aqui ele sente que deve se sentir bem com Stolas, não porque ele tem que se sentir bem para usar o cristal de Asmodeus, mas sim porque ele realmente se importa com ele. Mais tarde, Blitz tenta pedir desculpas para todo mundo para provar para si mesmo que ele poderia fazer um pedido de desculpas e só não fazia com Stolas porque ele não merecia. Mas com o tempo, ele percebe que nenhum perdão realmente significava alguma coisa e o único perdão que ele realmente queria ouvir era do próprio Stolas. Tudo pior ainda mais à noite, quando ele ouve Stolas novamente falar de seus sentimentos em uma música sobre o quanto ele amava o Blitz, mas não foi correspondido. O Blitz vê isso e sente
sente que deveria fazer algo, mas ao mesmo tempo ele se sentia culpado. Ele achava que Stolas merecia alguém melhor e decide dar um tempo. Pouco tempo depois, um cara bombado chega e pergunta se o Stolas aceitaria dançar com ele. Não que o Blitz pudesse falar alguma coisa ali, mas por educação Stolas olha pra ele e ele fala que sim. Mais tarde nós temos uma outra conversa, dessa vez do Blitz com a Verósica, porque desde sempre o Blitz pensava que todos esses ex eram más pessoas, mas agora o Blitz percebe o quão mal pessoa ele foi e como ele estava errado em todas essas histórias. Isso afetou muito o Blitz e fez ele perceber como iludir as pessoas fazia mal para tanta gente. Então ele chega numa fase depressiva imensa, e quando uma funcionária da sua empresa fala mal dele, o Blitz cai num limbo absurdo e pensa que ele não prestava pra nada. Isso não era verdade. Mais tarde, a própria Millie tem uma conversa emocional dizendo o quão incrível o Blitz foi importante e mudou a sua vida, levando ela pra trabalhar na empresa, tirando de uma vida sem graça e até dando um marido pra ela indiretamente. O ponto que a Millie tenta explicar é que o Blitz errou, mas ele não era totalmente babaca. No fundo, ele era uma boa pessoa e ele só precisava superar essa fase e levar as características de alguém bom para frente. Continuando, nós temos o que pra mim é indiscutivelmente o melhor episódio de Helluva Boys, mas antes de falar sobre, eu só queria convidar a vocês a entrarem no meu servidor do Discord. Eu tô volta e meia interagindo com o pessoal de lá e as pessoas estão toda hora falando de desenhos animados que marcaram a infância delas, então dá uma chance. Aqui é descoberto toda a máfia que acontecia com o livro de Stolas, mas de início era pensado que o Blitz tinha roubado o Grimoire. Por causa disso, ele seria usado de exemplo e executado na frente de uma transmissão. Stolas aparece e salva o Blitz, cantando uma canção e falando toda a verdade. E se ainda restava alguma dúvida para Blitz, essa dúvida morre aqui. O Stolas aparece literalmente dando a sua vida pelo Blitz. Era claro que ele gostava dele. Afinal, aquilo não era certo. Não era certo o Blitz pagar se quem permitiu tudo isso acontecer para início de conversa foi o próprio Stolas. E exatamente por isso, o Stolas sentia que deveria cumprir o seu dever. Tem um verso que eu gosto bastante na música do Stolas sobre ele falando quanto ele prefere morrer do que estar vivo sem o Blitz ao seu lado. Então, quer dizer que o Stolas morre, fim de vídeo? Bem, não. Como o inferno é um lugar injusto, o Satã fala que o Stolas não poderia morrer, afinal ele era alguém da realeza, mas como punição ele não poderia ocupar mais o seu cargo pelos próximos 100 anos. Mas isso significa uma coisa, depois de todos esses ciclos, o Blitz estava bem, o Stolas tecnicamente também estava bem depois de perder tudo, e eles finalmente sabiam quanto um se importava pelo outro. Então no final desse episódio nós temos diversas cenas fofas dos dois, e Stolas realmente demonstra amar o Blitz, enquanto o Blitz por outro lado, sabe que ele não poderia falhar com ele dessa vez. Não à toa, a partir de agora ele faz de tudo para acertar e ser uma boa pessoa com Stolas. O ponto é que por mais que a relação deles em algum momento foi inteiramente baseada na luxúria, depois do Blitz virar uma boa pessoa, ela é inteiramente baseada no amor que eles tenham pelo outro. Isso significa que o casal deles é perfeito e uma das melhores partes de Helluva Boys? Cara, por mais contraditório que possa soar com esse vídeo, não, o casal deles é bem mal posicionado na história, ele tira o foco de outros temas importantes e tem muito pouco tempo para você respirar entre um episódio e outro. Mas dito tudo isso, o casal deles da maneira que acabou representa uma coisa bem legal para falar a verdade, mostrando uma relação até que bem diferente das demais. Eu não estou fazendo esse vídeo com o intuito de falar, ei, Stolas e Blitz é um dos melhores chips que eu já vi. Eu realmente não concordo com isso, mas eles estão muito longe de ser um casal ruim. E isso acontece porque o intuito do chip nunca foi ser a relação mais saudável possível desde o início, mas sim mostrar como uma relação pode mudar com o decorrer dela, como ela pode ir de algo ruim para algo muito bom quando se há interesse de ambas as partes. Nesse caso, o Blitz só precisou cair na real. Não à toa, nesse momento nós estamos entre a segunda e terceira temporada, e eu tenho certeza que esse chip vai ser muito mais amado no futuro e ele tende a ganhar muito com a terceira temporada. E bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!